Bom dia, jovens. Vamos começar agora o tópico da primeira lei da termodinâmica, que é uma espécie de conclusão de tudo que a gente viu até agora, como vocês costumam chamar, termologia, termofísica, mas o nome mais, digamos, preciso seria termodinâmica. Mas tem essa variedade de nomes. Geralmente se usa a palavra termodinâmica só quando a gente vai, digamos, concluir essa parte, que é quando vai explicar cada uma das leis, primeira, segunda, terceira lei da termodinâmica, a lei da zero da termodinâmica, que a gente já passou, já dito lá no começo. Então agora nós estamos na parte da primeira lei da termodinâmica. Tem um resumo aí do lado esquerdo, como se fosse o sumário básico, que mostra que a primeira lei, na verdade, é como se ela fosse uma poderia ser dita como uma conservação da energia, de modo simplificado. Aí vamos ver a quantidade de calor, energia interna, aplicações, basicamente isso. E nas próximas aulas nós daremos continuidade a essa parte de aplicações da primeira lei, iremos para a segunda e para a terceira lei. Mas primeiramente, focando nesta parte. Vamos começar. Primeiramente, vamos dar uma noção básica, bem simples, do que seja essa primeira lei da termodinâmica. Notem que eu estou pulando essa parte histórica, de conteúdo que vocês podem ler no texto. O vídeo é para ficar, essa videoaula para ficar o mais precisa e objetiva possível. O restante vocês leem no material. Vamos lá. A parte principal de funcionamento básico numa máquina térmica é o cilindro, como mostra aí nessa figura. Como se fosse uma espécie de figura A e figura B, mas sendo que na verdade é a mesma figura, é só uma sequência. Se fizermos uma linha imaginária nesse êmbolo, que é essa parte azul, uma linha horizontal, notamos que essa tampa ela subiu um pouco, significa dizer que tem uma força aplicada para cima que fez ela subir. Quem exerce essa força? Claramente o gás que está aprisionado dentro deste êmbolo, simbolizado por esses pequenos pontinhos pretos que são as partículas do gás. Esse EI é a energia interna inicial e esse EIF é a energia interna final, que no caso ela vai aumentando com o tempo, porque ela vai absorvendo energia devido a esse Q, ó, que nós já estudamos também. O Q simbolicamente é a quantidade de calor. E aonde tem esse tal, nós vamos utilizar um W nas explicações, fica mais simples de ficar escrevendo. Do W de trabalho em inglês, do que o tal aqui de T, que é para não confundir com outro T, mas o W fica mais distinto ainda. Então na legenda aqui da figura diz: o fluido contido no cilindro absorve calor e realiza trabalho, fazendo o êmbolo subir do nível HI ao nível HA, ou seja, ele sobe de uma certa altura para uma outra altura. Se levarmos em conta só a parte ocupada pelo gás, notamos que nessa primeira parte que veio de figura A, tem um certo volume. Se levarmos em conta só a parte ocupada pelo gás, ou seja, o cilindro como um todo não está sendo considerado, só a parte ocupada pelo gás, já vamos ter um outro volume, que nós chamamos de volume final. Então notem que há uma variação de volume, que é o volume final menos o volume inicial. Cuidado, às vezes a gente usa o V para velocidade, aqui não é variação de velocidade, variação de volume, é o volume final menos o volume inicial, que no caso é o ΔV. E observe que ao realizar trabalho, o gás se expande e por isso esse êmbolo móvel, que é onde eu estou colocando a seta, que é essa tampa, ele chama de êmbolo, ela é móvel, ela pode se mover livremente para cima ou para baixo. Como a gente poderia resumir isso do ponto de vista, digamos, matemático? Notem que tem digamos, um foguinho aqui que alimenta o sistema, como se fosse uma caldeira, alguma coisa. Então é fornecido calor ao sistema que, para que serve esse calor? Para o sistema realizar trabalho. Então o sistema realiza um trabalho, W, que vem dessa quantidade de calor. Só que o rendimento ele não é 100%. A gente vai ver isso mais à frente na segunda lei. Não vamos entrar em detalhes agora. Ele recebe esse calor, essa quantidade de calor, realiza um trabalho, mas uma parte da energia sempre é perdida. É algo inevitável, que vai ser a sua energia interna, ou melhor dizendo, variação de energia interna do sistema. Então notem que nós estamos expressando a lei da termodinâmica como uma conservação da energia.
para ficar bem simples. Exemplos, você liga o liquidificador. Esse liquidificador, aquela hélicezinha gira porque ele absorve energia elétrica e a energia elétrica se transforma em energia cinética daquela hélicezinha do liquidificador. Mas quando você pega o liquidificador, ele está um pouco quente. Então, uma parte da energia elétrica se perdeu. Ela não virou totalmente energia cinética. Se transformou em energia interna no próprio liquidificador, no caso, no motor. E isso acontece com vários e vários outros dispositivos. Claro que aqui eu estou falando de máquinas, digamos, máquinas térmicas, que foi a base da Revolução Industrial, que é justamente a parte introdutória do conteúdo, a parte histórica que eu não entrei em detalhes, deixando para vocês estudarem. Mas você já deve ter disso noção de outras leituras. Vamos lá, continuando. Essa variação de energia interna, do mesmo raciocínio de variação de volume, vai ser a energia interna final menos a energia interna inicial. É só fazer a variação, sem problemas. Mas de modo mais detalhado, o que é essa energia interna? Ou seja, essa variação de energia interna é igual a 3,5 de N, que é o número de mols, R, que é a constante dos gases, que nós também já vimos, vezes ΔT, sendo que o T é dado em Kelvin, que é a temperatura. Isso se aprende em teoria cinética dos gases, que é um tema mais profundo. Vamos lá. Se o sistema recebe calor, que é o caso, então Q é positivo. Se o sistema perde calor, então a quantidade de calor é negativa. Isso é básico. Nota que eu estou só anotando resumidamente, não estou escrevendo o que eu estou falando. É só para focalizar nos pontos. Quando o sistema, que no caso aqui é o êmbolo de um motor, por exemplo, ele realiza trabalho sobre o sistema, então o sistema, no caso, é o meio externo ao êmbolo, ao cilindro, desculpa. Então esse trabalho é positivo, W maior que zero. Agora, quando o êmbolo desce, no caso, o volume diminui, o sistema, o meio, exerce, ou seja, faz trabalho sobre o cilindro. Então, neste caso, o trabalho é negativo. Então, vocês vão ter basicamente essas duas situações: trabalho sobre o sistema ou realizado pelo sistema, ou perde calor ou ganha calor. E a variação de energia interna é igual a 3,5 de nRT. Isso é a variação. Se você quiser a energia interna inicial ou final especificamente, é só pegar 3,5 de nRT. Mas nesse caso não estou pegando a variação. É um raciocínio simples. Para saber que a gente deu bem, vamos ver aqui uma aplicação. Um sistema termodinâmico sofre um acréscimo de energia, como a gente já viu, ó, de 1.200 joules, no caso, variação de energia interna, em duas transformações diferentes. Não especifica as transformações, mas não é necessário. Responda, letra A. Qual a quantidade de calor envolvida, eis o X da questão, de calor envolvida sobre o sistema, qual a quantidade de calor envolvida quando sobre o sistema se realiza um trabalho de 2.000 joules. Notem que o trabalho é realizado sobre o sistema. Então significa que o trabalho é negativo, como eu expliquei. Ela é absorvida ou cedida pelo sistema, que a pergunta se refere à quantidade de calor. Pegando a expressão matemática que simboliza a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Como eu quero saber a quantidade de calor, o trabalho é realizado sobre o sistema, então é negativo, menos 2.000. A variação de energia interna é dada na primeira linha, corresponde a 1.200 joules. Menos 2.000 mais 1.200, nós vamos ter um resultado de 800 joules negativo. A pergunta é, ela é absorvida ou cedida pelo sistema? Claramente, essa quantidade de calor é cedida pelo sistema, porque está perdendo calor. E vamos para a letra B. Se o sistema recebe 600 joules de calor, no caso, se ele recebe, é positivo, de calor do ambiente, qual o trabalho envolvido? Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Pegamos novamente a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica,
que diz que a quantidade de calor fornecida ao sistema ou perdida por ele é igual ao trabalho mais a variação de energia interna do mesmo. E a quantidade de calor que o sistema recebe, então é positivo, é 600. O trabalho, como também é perguntado, ó, se o sistema recebe 600 joules de calor, positivo, qual o trabalho envolvido? Eis o X da questão, você repete. Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Lá na primeira linha nós temos a variação de energia interna, que é 1.200. Passando esse 1.200 para o primeiro membro, fica negativo, que é igual ao trabalho. 600 menos 1.200, sinal do maior, então vamos ter o trabalho negativo de menos 600 joules. E a pergunta era, esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Trabalho realizado sobre o sistema. Simples assim, e nós finalizamos o nosso exemplo da primeira parte. E vamos em frente. Agora uma parte da aplicação. Determinação do trabalho numa transformação específica, no caso, a transformação termodinâmica. Isso passa diretamente por aquele conteúdo anterior de comportamento térmico dos gases, mas numa próxima aula a gente vai entrar em mais detalhes. Como a gente vai determinar esse trabalho? Que é lá a primeira parte que eu expliquei a questão do êmbolo. Digamos que nós temos aquele êmbolo inicial, só que aqui com a riqueza de detalhes maior. Esse ΔV é a variação no volume que eu expliquei. Esse F é a força que o gás aplica para cima, esse P é a pressão e esse S é a área, superfície do êmbolo. Que aqui tem o S, mas eu vou usar o A que fica melhor, para não confundir esse S com 5. E esse D é o deslocamento vertical do êmbolo da sua posição inicial, que a gente chama de altura inicial HI, até a altura final HF. Ou seja, o D é a distância entre esses dois pontos. Então, quando o êmbolo se desloca de uma certa posição para outra, há uma variação no volume, como eu já tinha explicado anteriormente. Lembrando que, da definição de pressão, a pressão, deixa eu deletar isso aqui porque ficou de vermelho, fica melhor de branco. A pressão é a força sobre a área. Aprendemos isso lá no primeiro ano, na parte de hidrostática. Fazendo aqui o produto dos meios, nós vamos ter F vezes 1 igual a F e pressão vezes área. Só fizemos modificar a equação para um outro formato. Então, vou chamar isso de equação 1. Também aprendemos no primeiro ano que o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento. Vou chamar isso aqui de equação 2. Agora, notem que se nós substituirmos a equação 1 na 2, o que nós obtemos? Que o trabalho, que é a força vezes deslocamento, mais a força é pressão vezes área, vai ficar pressão vezes área vezes o deslocamento. Então, o trabalho vai ser igual, lembrando mais uma vez, matematicamente falando, aqui quando temos a área multiplicado pela altura de um recipiente, no caso tridimensional, que é um cilindro, nesse caso específico, nós vamos ter a pressão vezes ΔV. Ou seja, o trabalho é a pressão vezes, note que não é o volume, é a variação de volume, porque esse volume mudou. Não é simplesmente A vezes D igual ao volume. Aqui nós estamos tratando de variação, porque o volume ocupado pelo gás se modificou. No caso aqui do exemplo, ele aumenta, mas poderia ser diminuindo. Não há problema nenhum. Aqui é só a demonstração. Então, o trabalho realizado numa transformação gasosa é a pressão vezes a variação de volume. Notem que essa expressão ela veio justamente da mesma expressão lá do primeiro ano, força vezes deslocamento. O que nós fizemos aqui foi modificar essa expressão inicial lá do primeiro ano, força vezes deslocamento, porque não tem como você aplicar ela diretamente para um gás. A força entre as partículas, a distância entre as partículas, fica uma coisa meio complicada. Então a gente remodelou essa equação para um formato que se encaixe para o conteúdo. Pressão de um gás é fácil de medir, ou mais fácil, pode ser assim, e a variação do volume de acordo com o recipiente. Então foi uma modelagem para se encaixar no perfil do conteúdo.
Agora aqui nós temos algumas situações. Quais? Se a variação de volume for positiva, olhando para a equação acima, nós vamos ter que o trabalho é positivo. Mas se a variação de volume for negativa, nós vamos ter também que o trabalho é negativo. E se a variação de volume for zero, nós vamos ter também que o trabalho é zero, já que aqui acima nós temos uma multiplicação. Então, a variação de volume é que determina se o trabalho é positivo, negativo ou nulo. Então, quando não tem variação de volume, não tem trabalho. Detalhezinho muito importante. Está finalizada essa parte. Prosseguindo. Agora nós vamos para a determinação desse mesmo trabalho por meio da área sob a curva de um gráfico. Tem uma coisa que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que era calcular a distância de acordo com uma área sob a curva de um gráfico, velocidade vezes tempo. Aqui é uma comparação, um paralelo, uma analogia. Digamos que nós temos essa mesma situação que eu mostrei anteriormente, de pressão e volume, só que aqui eu tenho relacionando as duas grandezas por meio de um gráfico. A pergunta é, como fica a situação? Temos aqui um gráfico, ó, e o gráfico mostra a pressão no eixo Y e o volume no eixo X. E o gráfico tem uma linha, digamos, como eu estou riscando por cima, ó, descrevendo o comportamento de uma grandeza em relação à outra. E eu quero calcular o trabalho. Pela definição de trabalho, como o trabalho é pressão vezes variação de volume, se encaixa perfeitamente no que não está no gráfico, porque o gráfico é pressão vezes volume. Então basta eu calcular a área do gráfico. Mas que figura é essa? Essa linha, se ela fosse uma linha reta, nós teríamos um trapézio, mas no caso não é uma linha reta, então a gente não tem um trapézio. Mas se nós fizermos subdivisões, como mostra essas linhas pontilhadas verticais, ou seja, cortando em pequenos retângulos, notamos que à medida que fazemos isso, vamos ter vários e vários retângulos. Então, se você juntar toda essa figura, aí sim você vai ter que o trabalho é igual à área. Claro que num gráfico dessa maneira, os cálculos de ensino médio não dá para resolver o problema. Aqui é meramente uma ilustração. Os exemplos que a gente vai ver são mais simples, que no caso leva essa explicação da figura, digamos, A para a figura B, nós vamos ter toda essa parte sombreada, digamos, nessa cor mais, sei lá, rosada, salmão, não sei como é que se diz. Então, essa parte preenchida é o trabalho do ponto de vista gráfico, na análise. É isso. Isso quando você tiver a expressão num gráfico. Muito semelhante com o que a gente fazia no primeiro ano para calcular a distância no gráfico. Velocidade, tempo. Não tem muita diferença. Vamos para uma aplicação. Segundo exemplo, o gráfico pressão vezes volume de uma transformação termodinâmica, de uma transformação no sistema termodinâmico. Determine o trabalho realizado nos trechos AB, BC e CD e o trabalho total realizado na transformação. Então, são 4 cálculos. Primeiro, ele quer o trabalho no trecho AB. No trecho AB, é justamente esse trecho que vai do ponto A ao ponto B. Que podemos notar que aqui nós temos um trapézio. Se nós temos um trapézio, então o que nos importa são essas medidas. Aqui é a base maior, aqui é a base menor e esse onde eu estou marcando é a altura. Então, o trabalho, deixa eu deletar esse vermelho que vai confundir as coisas aqui. O trabalho de A a B é a base maior, que é esse B grande, que vai ser 7 vezes 10 a 5, mais a base menor, 5 vezes 10 a 5. Lembre que a área do trapézio é a base maior mais a base menor, que é o que está aqui, multiplica pela altura, que é onde está o H, que vai de 0,1 a 0,2. De 0,1 a 0,2 é 0,1. Tudo isso dividido por 2. 7 mais 5 é 12, que multiplica por 0,1, que multiplica por 10 a 5. Tudo isso também dividido por 2. Então, nós vamos ter 12 para 2
12 para 2 é 6. Como esse 0,1 ele tem uma casa após a vírgula e o expoente é 5, nós podemos descontar essa casa decimal com uma casa do 10 a 5, que fica 10 a 4. Então, o trabalho de A a B é 6 vezes 10 a 4 joules. Segunda parte. O que nós queremos agora é calcular o trabalho de B a C. Vou colocar aqui de amarelo para não confundir. Acho que fica visível. O trabalho de B a C, como podemos ver, é um retângulo, o que torna as coisas bem mais simples. É só multiplicar a base pela altura. Simples assim. Então, o trabalho de B a C é a base, que é a distância de 0,2 a 0,3, que é 0,1, multiplicado pela altura, que é 7 vezes 10 a 5. Nesse caso, nós vamos ter que o trabalho de B a C vai ser o 7. Aí eu faço o mesmo raciocínio, desconto a casa decimal do 0,1 com a casa decimal do 10 a 5, que fica 10 a 4. Então está aqui o trabalho, 7 vezes 10 a 4 joules. Por último, nós vamos calcular o trabalho de C a D. Agora eu vou colocar novamente vermelho, que dá para destacar agora. Que novamente nós vamos ter outro trapézio. O trabalho de C a D é a base maior, pela mesma linha de raciocínio, a base menor e a altura onde estou marcando. A base maior, no caso, vai ser novamente 7 vezes 10 a 5. A base maior agora, nesse caso, vai dar 6 vezes 10 a 5. A altura continua 0,1 e tudo isso dividido para 2. Então, vou fazer aqui uma linha divisória, que é para não confundir com o cálculo de baixo. O trabalho de C até D vai ser 7 mais 6, 13. Repete o 10 a 5. Repete o 0,1. Tudo isso dividido para 2. 13 dividido para 2 é 6,5. 10 a 5, novamente descontando a casa decimal do 0,1, nós vamos ter 10 elevado a 4, que no caso é a resposta, ou seja, o trabalho de C até D, 6,5 vezes 10 elevado a 4 joules. E está resolvido o trabalho de AB, BAC e CD. Só que na questão também pede o trabalho total. Agora eu vou fazer de branco para não confundir com esses três cálculos separados. Como ele quer o trabalho de AB, BAC e CAD, que eu já calculei, acabei de circular, mas ele quer também o trabalho total, notemos que o trabalho total é só somar os trabalhos individuais. Então, vejam, como a base, você imagina, a potência de 10 é a mesma, 10 a 4, 10 a 4 e 10 a 4 por 3, pegamos os coeficientes 6, 7 e 6,5 e somamos. 7 mais 6 é 13, 13 com 6,5, 19,5. E repetimos o 10 a 4. Notem que 19,5 eu posso aproximar para 20, para ficar mais interessante. Aí repito o 10 a 4. Como esse zero do 20 pode ser uma casa decimal, já que 20 é 2 vezes 10, então vamos ter como resposta aproximadamente, que eu fiz uma aproximação, 2 vezes 10 a 5 joules como trabalho total. O que é o trabalho total? Agora é calculando de A até o final D. E está finalizado o nosso segundo exemplo. Eu me baseei nessa aula, mais uma vez, no livro do Alberto Gaspar, de 2017, volume 2, Compreendendo a Física, e finalizamos nossa pequena videoaula. Até a próxima.